últimos dias, os eleitores foram às urnas em toda a Europa para a escolha dos novos integrantes do Parlamento Europeu. As eleições para 720 cadeiras do Parlamento encerraram no último domingo, dia 9 de junho. Os parlamentares têm mandatos de 5 anos. Os resultados preliminares apontam para um crescimento da extrema-direita na Europa. Os partidos do centro ainda devem manter o controle do parlamento, mas forças políticas mais extremadas devem ganhar cadeiras, com uma redução de espaço da centro-direita e principalmente dos verdes. O resultado representa uma derrota para os governos de França e Alemanha, principalmente, o que motivou a dissolução do parlamento francês pelo presidente Emmanuel Macron. Para entender melhor o que esses resultados preliminares representam para a política europeia e quais os impactos eles devem ter, o Direto ao Ponto conversa primeiro com o jornalista Jurandir Soares, que cobre a área de internacional para o Correio do Povo e para a Rádio Guaíba, e em seguida falamos com o professor em Ciência Política da URGS, Eduardo Svartman. Boa tarde, Jurandir. Para a gente situar o ouvinte que de repente não estiver tão familiarizado assim com a política europeia, eu gostaria que tu começasse explicando para a gente o que é e como funciona o Parlamento Europeu. Bom, o Parlamento Europeu, como o nome já diz, ele envolve toda a Europa, né? São 27 países que são os países membros da União Europeia. E ele tem 720 integrantes, ou seja, nós tivemos nesse fim de semana as eleições para a renovação dos 720 integrantes deste parlamento, que busca decidir as questões da Europa. Busca decidir de uma forma conjunta, buscar uma união de pensamentos, né, em torno de como conduzir as questões europeias. E esta questão de como conduzir que é fundamental. O que a gente vê pelos noticiários que estão sacudindo é que a direita, a extrema-direita, teve um crescimento significativo nessa eleição. E aí que se estabelece uma questão chave. A direita, qual é o pensamento da direita? E qual é o pensamento daquele setor que conseguiu se manter no poder? Porque a aliança entre os partidos de centro-direita, onde tem, por exemplo, os democratas cristãos, os mais de centro, os social-democratas, e os de centro-esquerda, os socialistas, esses são dominantes na Europa e conseguiram manter a sua maioria. O que nós tivemos foi um crescimento significativo dos partidos da direita, da extrema-direita, né? Uma extrema-direita onde o grande destaque é a alternativa para a Alemanha, a AfD, que se tornou o segundo país alemão, o segundo partido alemão mais votado. Teve 15 cadeiras, né? Enquanto que a CDU, que é o partido que a Angela Merkel participava, teve 29 cadeiras. O SPD, que é partido tradicional, social-cristão, aliás, social-democrata da Alemanha, do Helmut Kohl, do Helmut Schmidt, tal, teve 14 cadeiras. Mas, enfim, ponto fundamental. O que pensa a extrema-direita, o que pensa esse agrupamento de centro que conseguiu a vitória e conseguiu se manter no poder. A extrema-direita é nacionalista. O grupo dominante é europeísta. Então, manter a união da Europa. E por que se mantém essa união da Europa? Porque ela foi estabelecida a muito custo depois de uma guerra, de uma confrontação que foi a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos, de um lado, Reino Unido e França, de outro lado, Alemanha e Itália. Inimigos terríveis naquela ocasião. Passada a guerra, os europeus se deram conta de que eles deveriam buscar uma união entre eles, unir esforços para não se dividir. E nessa união de esforços é preciso sufocar os nacionalismos extremados, que foram aqueles que vigoraram lá durante a guerra. Então, este é o objetivo que sempre pautou a União Europeia. Vamos deixar os nacionalismos de lado e vamos pensar numa Europa unificada. E agora, esses movimentos de extrema-direita, eles estão vindo, no caso o Partido Nacional,
da Marine Le Pen lá na França, essa alternativa para a Alemanha, estão vindo com uma filosofia nacionalista, de fechar os seus países, de não estarem mais integrados a uma Europa unificada, mas estarem isolados, eles mesmos tomando as suas decisões, independentemente daquilo que tem que passar por Bruxelas. Acredito que fundamentalmente é isso aí. Certo. E qual o principal recado das urnas para os governantes europeus? O resultado é esse, mostra que há um perigo crescente, que é esse da ultradireita, né, que vem crescendo, se contrapondo à filosofia da União Europeia, que a filosofia da União Europeia é de união, é de decisões tomadas em conjunto e decisões que são decididas, no caso, pelo Parlamento Europeu, e que buscam o consenso entre todos os integrantes. E o perigo está no rompimento dessa aliança por parte de países, de partidos extremistas, como no caso dos partidos da ultradireita, né, que se contrapõem a isso. E neste caso aí, por exemplo, da alternativa para a Alemanha, ela é tão radical da direita que a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, que é direitista, que também tem muitos fundamentos nacionalistas, mas que se mantém unida à União Europeia, ela expulsou da aliança da direita a alternativa para a Alemanha, de tão radical que é. Então, a própria Meloni, que é de direita, expulsou um grupo porque considerou que ele está muito mais à direita e ameaçador para o processo da União Europeia. Então, o que fica de lição é isso. A Europa tem que se preocupar com o crescimento desses partidos, porque eles se contrapõem a uma filosofia que foi implantada lá nos anos 1950, que foi se estruturando ao longo do tempo com a Comunidade Econômica Europeia e que depois resultou na União Europeia. Agora, um dos fatores assim, que tem ajudado a crescer esses movimentos radicais é que, no caso da União Europeia, todas as decisões são tomadas em Bruxelas. A sede do Parlamento Europeu está lá, né? Então, o comando das ações está lá em Bruxelas e tudo é decidido por consenso em Bruxelas. O que será feito, por exemplo, com relação aos migrantes que estão invadindo em massa a Europa? Resolveram fazer reunião do Parlamento Europeu e tomar decisão em conjunto. As questões econômicas são decididas pelo Parlamento Europeu, lá em Bruxelas, né? A sede do Parlamento é lá, a sede da União Europeia é lá, então tudo isso se reflete muitas vezes naqueles extremistas que não querem continuar dependentes de decisões que venham de Bruxelas, mas que eles possam tomar no seu respectivo país. E esse é um dos aspectos assim, que pesa e pesa até muito no atual contexto com relação à manutenção dessa união. Veja, por exemplo, que o Reino Unido fez aquele movimento do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Um dos pontos principais era justamente a questão migratória. O Reino Unido não queria mais receber migrantes e não queria ficar sujeito a decisões de Bruxelas com referência a esses migrantes. Por isso que decidiu sair para ter a sua autonomia nesse aspecto, sendo que financeiramente o Reino Unido já tinha a sua autonomia porque manteve a sua moeda, é um dos poucos países que não aderiu ao euro, né? Manteve o pound, a sua libra, e como tal, assim, um movimento monetário independente. Mas, basicamente, essa questão. Os problemas que crescem e que podem levar à radicalização dos movimentos de direita. Isto que é o que preocupa os dirigentes da União Europeia atualmente. A gente conversa agora com o professor Eduardo Svartman, do programa de pós-graduação em Ciência Política da URGS. Bom, professor, que análise podemos fazer a partir desses resultados preliminares das eleições europeias? Bom, primeiro, são eleições do Parlamento Europeu, diferente do que acontece em cada um dos estados, né? Mas cada um dos países, né? Então, mas já é um indicador, né, de uma tendência. Primeiro, a coalizão
né, que envolve partidos de centro, ou seja, blocos de centro-direita e de centro-esquerda, permanece majoritário, ou seja, não vai haver uma mudança brusca. Tá? Os partidos, né, de centro-esquerda, eles não, né, pelos números que eu vi, eles não diminuíram. Ou seja, o que diminuiu mais? Né? Quais foram os grupos, né, que diminuíram mais? Os verdes, né, e alguns, né, de centro-direita. Ou seja, o crescimento da extrema-direita ele não se deu às custas da centro-esquerda e nem, né, e nem tanto do centro, mas se deu às custas da centro-direita e da direita. Ou melhor, da centro-direita e dos verdes. Tá? Então, esse ah, me parece ser um indicador interessante, né, para se tentar entender o que está acontecendo na cabeça dos europeus. Ou seja, a centro-direita está perdendo para a extrema-direita, né? Me parece que esse é uma tendência importante, e isso reflete já alguma coisa que já se observou quando a Alternative for Deutschland ingressou no parlamento, né, nas últimas eleições na Alemanha, minoritários, mas pela primeira vez um partido de extrema-direita passou a ter assento no parlamento desde o final né, do regime nazista. Tá? Então, e foi às custas da CDU, não foi às custas né, da social-democracia. E um pouco também na França, tanto que, no caso da França, o presidente francês convocou eleições agora, né, para tentar, no calor da hora, recompor a Assembleia Nacional. Então, esse é um aspecto interessante, ou seja, que a direita está indo mais à direita, ou melhor, o eleitorado de direita está indo mais à direita. Esse é um ponto importante. E o outro ponto importante que me chamou a atenção nos resultados da eleição parlamentar foi o encolhimento dos verdes, do Partido Verde. Ou seja, a União Europeia talvez seja o ator, tá, que mais tenha procurado avançar a pauta das preocupações ambientais, né, envolvendo a mudança de regras, né, para produção e consumo de energia, para a produção de uma série de uso, né, dos derivados do petróleo, uso da terra, o uso de químicos na agricultura, de transgênicos, né, que é um debate que também existe aqui no Brasil. E, bom, e né, de transição para economia verde, economia 4.0 e etc. E o que se observa é que talvez em função dos protestos de agricultores em vários países da União Europeia, especialmente na França, que, né, foi muito contundente essa última leva de protestos, os verdes perderam espaço. Consequentemente, essa agenda, né, das energias renováveis, da transição energética, das preocupações ambientais, passa a ter resistência maior né, na região do planeta onde supostamente havia uma maior adesão a essa agenda. Então, esse é um dado a se observar, né? O encolhimento dos verdes. O que isso significa, o que isso implicará, eu ainda não sei, né? Olhando só os dados das eleições de ontem. Né? Mas é muito expressivo. Né? Ou seja, o bloco que mais perdeu assentos, tanto em termos proporcionais quanto absolutos, foram os verdes. Tá? Então, cabe agora ver assim, em maior detalhe onde, né, em quais distritos, tá? Então, isso chama bastante atenção. E aí, um último comentário sobre a questão
dos resultados das eleições do Parlamento Europeu, me chamou muita atenção um mapinha da Alemanha, tá? Que dá os resultados assim por região, daquele país. É bastante impressionante assim que o local onde a AfD, né, Alternative for Deutschland, mais cresceu, mais fez representantes para o Parlamento Europeu da Alemanha, tá? Foi a antiga República Democrática Alemã, a chamada antiga Alemanha Oriental. Ou seja, é muito claro assim no mapa da Alemanha o cisma que ainda existe entre os dois lados do finado Muro de Berlim. Tá? Sim. Então, esse é um outro ponto a se observar. Certo, professor. E uma das primeiras reações a esse provável resultado das urnas foi a dissolução do parlamento francês pelo presidente Emmanuel Macron. O que representa essa decisão do Macron e como funciona essa dissolução dentro das regras do sistema político francês? É um regime, né, que uns chamam de semipresidencialismo e tal, tá? Assim, mas é uma previsão legal. Tá? A mesma coisa aconteceu na semana passada, ou retrasada, no Reino Unido, ou seja, a antecipação das eleições. Tá? O primeiro-ministro pode convocar eleições, dissolver o parlamento ou convocar eleições gerais, né, dependendo, né, da tipificação legal em cada país. Né? Mas não é golpe. É uma jogada política, tá? Que tem a seguinte lógica. O Macron se elegeu como uma alternativa palatável para a centro-direita, diante da ascensão da extrema-direita. Tá? Ou seja, havia um temor muito grande, tá, na época, que a Marine Le Pen não apenas suplantassem os socialistas, mas vencesse as eleições na França. Então, a alternativa a Macron foi, digamos assim, o caminho do meio, em torno do qual o eleitorado francês, insatisfeito com a centro-esquerda, resolveu conter a ascensão da extrema-direita. Tá? Bom, o problema é que o governo Macron é um governo que tem sido, assim, tem uma popularidade baixa, é um governo que tem sido criticado por todos os lados, se enfrentou, né, os protestos dos coletes amarelos, vocês devem se lembrar, depois, mais recentemente, agora dos agricultores, ou seja, de um eleitorado de direita, ou seja, há um desgaste muito grande, né, do Macron e do seu partido. Com os resultados das eleições do Parlamento Europeu, né, de ontem, no qual a própria Le Pen, né, disse que nós estamos prontos para governar a França, tá? Ou seja, ela procurou capitalizar, para si e para o seu partido o crescimento geral na Europa, tá, da extrema-direita. O Macron fez o seguinte cálculo. Tá? Ou ele fica mais 2 anos sangrando, tá? Ou ele aposta de novo, né, em se colocar como alternativa à extrema-direita. Tá? E aí consegue tanto deixar de fora os socialistas quanto a extrema-direita. Por isso que ele convocou eleições diretas, antecipou as eleições na França. Tá? É uma jogada política, é uma jogada de alto risco, que ele pode perder, tá? Mas digamos assim, mas tem um cálculo político, né, que é tentar segurar a ascensão da extrema-direita. E, novamente, é importante ter presente que também, né, o sistema eleitoral francês é muito diferente do nosso, o voto é facultativo, então as pessoas têm que decidir ir votar. Não apenas em quem votar, mas se elas vão votar ou não. Então, nesses momentos assim de apelo, tá, de crescimento da extrema-direita e tal, é possível que um eleitorado de centro,
né, de centro-esquerda, né, e de esquerda, disse, não, vamos votar para evitar que a extrema-direita chegue no poder. E aí, com isso, o Macron consegue se fortalecer politicamente. Me parece que o cálculo dele é esse. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse episódio tem produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, edição e assistência de Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!